Abra aqui em Gênesis, capítulo 24 e versículo 62. Enquanto você vai procurando, quero agradecer ao pastor pela oportunidade, amém? Glória a Jesus. Deus seja louvado em tudo. Estava em oração e o Senhor me direcionou este texto para esta noite. Gênesis, capítulo 24, a partir do verso 62. A epígrafe diz: Rebeca consente em casar com Isaque. Verso 62. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos e viu a resposta da sua oração. Você crê? Glória a Deus. E olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Amém? Você pode se assentar, glorificando ao Senhor nesta noite. Glória a Jesus. A palavra do Senhor faz menção sobre Abraão, pai da fé, portador de uma grande promessa, juntamente com Sara. O tempo passa, o Senhor cumpre parte da promessa, porque era muito grande para Abraão conseguir viver todo o cumprimento da promessa dele, mas aqui estamos nós desfrutando daquela promessa que foi entregue ao pai da fé, e você pode glorificar por isso, porque a promessa de Deus é grande na minha e na tua vida, e ela se estende de geração em geração, e os nossos filhos também desfrutarão dessa promessa. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Isaque nasce, o filho da promessa. Só que Sara, a matriarca, ela morre, mas a promessa continua viva. Quando o Senhor libera uma promessa sobre o povo, através de Abraão, dizendo: Abraão, a sua semente ficará cativa durante 400 anos, mas eu o libertarei com mão forte, os trarei para a terra que eu tenho lhe prometido. O Senhor levanta Moisés para tirar o povo da terra do Egito. E no período de 40 anos, antes deles entrarem na terra prometida, o profeta chamado Moisés morre, mas a promessa estava de pé. Sabe o que eu quero te dizer? O profeta pode sair de cena, mas a palavra continua viva. O profeta pode até sair da presença do teu Criador, mas aquilo que Deus prometeu e saiu da boca do profeta vai se confirmar e se realizar na minha e na tua vida. Então descansa a tua alma. A Bíblia diz que Sara, ela morre, mas existe uma promessa sobre aquela casa. A Bíblia diz que Isaque, durante 3 anos, sente a dor, a falta de sua mãe. Só que é lindo, porque o versículo que nós lemos, versículo 63, diz que Isaque, ele estava no campo orando. Ele estava sofrendo pela ausência, pela perca de sua mãe, mas ele não abandonou o particular da oração. Sabe o que eu quero te dizer? Não permita que a dor venha te tirar do seu momento de intimidade com o Senhor na oração. Não permita que aquilo que a vida tem te tirado venha te tirar, oh, aleluia, da intimidade da oração. Isaque era alguém que sofria com a perca da sua mãe. Já tem 3 anos que Sara falecera, mas Isaque está reagindo. Ele sabe, ficar trancado no quarto eu não posso.
eu preciso ir orar. E ele vai para o campo para orar. Ele não sai de casa para murmurar. Ele não sai de casa para maldizer a sua vida e amaldiçoar o seu Deus, não. Ele está indo se fortalecer na oração, porque Isaac entende: ainda que eu tenha percas, eu tenho um Deus vivo que supre toda a ausência das pessoas queridas que se foram. E ele está buscando esse Deus e se fortalecendo nesse Senhor, que ele conheceu a partir de Abraão, a partir de sua mãe, a partir do testemunho daquela casa. Isaac sabe: está difícil a ausência da minha mãe, mas eu não posso parar de servir o meu Senhor. Está difícil as aflições da vida, mas eu não posso parar de orar. E tem gente que só se coloca em oração para pedir carro, para pedir porta de emprego. Mas quando eu olho para Isaac, eu posso imaginar o que ele está pedindo na oração. Ele está pedindo graça, ele está pedindo força, ele está pedindo refrigério, ele está pedindo socorro de Deus para conseguir suportar a dor da ausência por conta da morte. E a Bíblia diz que enquanto ele estava em oração, a resposta estava chegando. Aleluia. Eu não sei há quanto tempo você está orando, mas a resposta da oração, o alívio, a cura que Isaac precisava veio enquanto ele estava orando. A Bíblia diz que a glória encheu o templo depois que Salomão orava. Tem um mistério na oração. Oh, aleluia. Então não pare de orar, continua acreditando. Isaac, ele não para de servir o Deus Todo-Poderoso. Teve percas, mas ele entende: eu sou servo. Eu sou servo, e essa perca não pode tirar a identidade de servo que há dentro de mim. E a Bíblia vai dizer que Abraão, seu pai, é o pai que se levanta para solucionar essa falta que Isaac sente da mãe. É o pai que se levanta e dá uma ordem ao servo dizendo: vai, porque a tenda já tem 3 anos que está vazia. Vai, porque Isaac já tem 3 anos que está de luto. Vai e traga alguém que muda o ambiente, traz alegria e faz o cumprimento da promessa de Deus acontecer sobre a nossa casa. O pai entende a sua necessidade. O pai entende a sua necessidade e os servos já estão se movimentando. Tem resposta de oração para a tua vida. E o pai dá uma ordem ao seu servo: vai, busca alguém da minha parentela para fazer aliança com o meu filho. E no capítulo 24, verso 3, Abraão diz para o seu servo: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Eles estão rodeadas de mulheres cananeias, mas Abraão sabe, não dá para fazer aliança com eles. Nem aqui nós temos que atravessar a Mesopotâmia e trazer alguém digno de lá, da nossa parentela, mas não dá para fazer aliança com aqueles que estão ao redor. Sabe o que eu quero te dizer? Tem muita gente perto, mas nem todo mundo que está perto é digno de fazer uma aliança com a sua casa. Abraão dá uma ordem: tem muitas mulheres belas perto, acessíveis, mas não dá para fazer aliança com a nossa casa. Então, por favor, daqui de perto não, atravessa a Mesopotâmia e traz de lá. Porque lá eu sei que é uma aliança que Deus vai abençoar. E sabe o que eu quero te dizer? Vale a pena você atravessar a Mesopotâmia e firmar aliança com alguém que Deus está no negócio, do que fazer aliança com pessoas que estão perto, que Deus não vai abençoar. Abraão entende: a minha casa serve ao Deus Altíssimo, então não é com qualquer um
que podemos fazer aliança. Não é qualquer um que deve entrar dentro da nossa casa. Oh, meu Deus do céu. E a ordem é: vá, meu filho, tira da lista quem está de perto. Mas a viagem é longa, é cansativo, é complicado, não tem GPS, não tem Facebook, não tem redes sociais. Como é que eu vou encontrar? E a palavra de Abraão é: o anjo do Senhor vai na tua frente. Você acredita nisso? Você acredita que quando você está em desvantagem, você tem a vantagem do exército do céu em teu favor? Então declare isso na sua vida. Quando você encontrar dificuldade, olhe para a dificuldade e diz: o anjo do Senhor vai na minha frente, abrindo o mar, derrubando as muralhas, abrindo caminho para eu passar e encontrar o destino que o Senhor destinou para a minha vida. E aquele servo vai, e a missão daquele servo é trazer a noiva para o noivo. Eu estava sentada ali. O Senhor falou no meu coração. A missão do servo era ir atrás da noiva, trazer a noiva para o noivo. E uma coisa é eu levar o noivo para a noiva, e outra coisa difícil é eu convencer a noiva que tem um noivo que a espera, que tenha um noivo que lhe fez um convite, que tem um noivo lhe esperando. Então essa missão é uma missão difícil. Só que Abraão disse: não obriga a menina a vir. Se não quiser vir, tudo bem. Você está livre desse juramento. Porque aqui eu entendo que servir a Deus não é por força e nem por violência. É quando eu olho para o sangue do Calvário, quando eu olho para a mensagem da cruz e eu compreendo e me rendo, sem precisar ninguém me laçar, sem precisar ninguém me constranger, sem precisar ninguém me forçar a aceitar o sangue que foi derramado pelas nações. Então o servo vai nessa missão. E quando ele chega ali na porta da cidade, ele faz uma oração ao Senhor, e você conhece a oração dele. Ele ora dizendo: Pai, se a moça que vir e der de beber água a mim, aos homens e aos camelos, essa moça que venha a ser a mulher destinada para o meu Senhor. E antes dele dizer amém, está vindo quem? Rebeca. O que Rebeca está fazendo no poço? Às vezes você olha e diz assim: o que eu estou fazendo aqui? Irmão, tu é direcionada pelo céu. Você é direcionada pelo céu. Nada acontece por acaso. Havia um encontro marcado com o Senhor naquele poço, entre aquelas duas pessoas. Rebeca está indo, ela é rica. Não precisa sair para pegar água, não. Ela é rica, tem moças, tem donzelas. Mas ela é alguém independente. Ela é alguém rica, mas não se importa em lavar uma louça. Ela é alguém rica, mas ela não se importa em fazer uma cama. Você está entendendo o mistério? Não se acomode com a riqueza e se torna preguiçoso. Não se acomode com a riqueza e se torne alguém que você não era antes da riqueza aparecer. E a palavra do Senhor vai dizer que ela está ali no momento da oração. Ele pede água, ela dá água de beber, e você conhece a história. Ela também dá água para 10 camelos que não bebe pouca quantidade de água. E ali ele pergunta: de quem você é filha? Me faz saber se tem hospedagem na sua casa para mim, os meus servos, para os camelos. E ela declara a identidade dela. Ela é justamente a pessoa que o servo foi encontrar. Quando Deus te designa para uma missão, Ele te direciona a cada passo. Ele faz você se conectar com a pessoa certa. Então não se preocupe. Apenas segue a instrução do teu Senhor. E no momento certo você vai saber o que falar, como agir, o que dizer. E naquele momento, a palavra do Senhor diz que antes dele perguntar quem ela é, verso 22 do capítulo 24. Ele dá um pendente de ouro de meio ciclo de peso.
e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. Ele deu presente, ele deu ouro. E ali ela declara quem ela é. E ali ele declara quem ele é. Eu sou servo do Deus Altíssimo e é a tua casa que eu vim visitar. E quando ele chega dentro daquela residência, ele revela a missão que ele foi designado pelo Pai para cumprir. E a missão é levar a noiva para o noivo. Só que é lindo, porque ela aceita fazer uma aliança com o noivo, mas não é por causa do ouro que ela recebeu do servo. Não é por causa do ouro que ela decide fazer uma aliança com o filho do Senhor da casa. Enquanto tem muitos que fazem aliança por causa do ouro, por causa da prata. Tem gente que prega por causa do ouro. Tem gente que vai por causa da prata. Mas eu olho para ela e eu vejo, não é por causa do ouro, mas porque ela entende, Deus está no meio dessa aliança. O servo está me chamando, mas eu estou entendendo que o convite vem do Senhor da casa. O convite vem do Filho do Senhor da casa. Oh, aleluia. E Rebeca entende, ele atravessou a Mesopotâmia para chegar até aqui. Vou perder a oportunidade? Não. Tinha gente, aleluia, mais perto, mas o Senhor foi tão distante para nos convidar a fazer uma aliança com o Filho. E ali ela aceita, não por causa do ouro, mas por causa do noivo. Porque ela sabe, ele é alguém que serve ao Senhor. A casa de Abraão é uma casa de bênçãos. A casa de Abraão é um celeiro de bênçãos. Então essa aliança vai me trazer benefícios. Essa aliança vai me fazer crescer. Então escolha bem as suas alianças, para depois não reclamar, para depois não dizer, estou decaindo, estou à falência, estou triste, estou melancólica, estou depressiva. Cuidado com as alianças que você faz. Amados, eu tenho 3 anos que eu estou sozinha. E tem gente que me pergunta, como é que você aguenta? Eu falei, porque eu tenho aliança com meu noivo. E como é que eu não vou aguentar a ausência de uma figura paterna dentro do meu lar, para cuidar dos meus filhos, se eu tenho o meu Pai eterno que cuida de tudo na minha vida? E pessoas ainda perguntam, Grazi, mas não faz falta? Sim. Mas eu fazer aliança com qualquer um? Meu filho, não dá não. A gente que já sofreu por alianças que não foram abençoadas pelo Senhor, a gente vigia nas próximas alianças que nós vamos fazer. E eu sempre falo para algumas pessoas, antes só do que mal acompanhado. É melhor você sofrer sozinho do que você sofrer por uma má aliança que você faz. Então cuidado com as suas alianças. E se hoje você se deu conta que se aliançou com uma pessoa que não era para se aliançar, ainda não é tarde, vai orar, vai buscar a graça de Deus, que Deus tem solução para tudo. Então ela aceita esse convite. Ela aceita se aliançar com o filho. E é interessante porque no livro de Gênesis, Isaac, ele aponta para a figura de Cristo. E Abraão aponta para a figura do nosso Senhor. E é o Senhor que está fazendo um convite para Rebeca. É o Senhor da casa que envia o servo para fazer um convite para Rebeca se aliançar com o filho. E Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vê a face do Pai se não fizer uma aliança com o Filho. O convite de Deus para nós é aliança através do seu Filho. Se não houver esta aliança, ninguém vê a face do Pai. Porque Jesus diz, eu sou o único caminho que nos leva ao Pai. Então o servo está
está dizendo, quer ver a face do Senhor Abraão? Faz uma aliança com o filho, viu, Rebeca? Se não tiver aliança com o filho, não tem acesso à mesa do pai. Se não tiver aliança com o filho, você não vai receber aquilo que está depositado sobre o filho na casa do pai. Só que ela aceita fazer essa aliança, ninguém a obriga, ela aceita. E ela vai. A família dela tenta segurar ela um tempinho, mas o servo diz, não, preciso voltar. A missão é para mim vir, lançar o convite e sair com ela. E a pergunta dos seus familiares é, Rebeca, você vai com esse varão ou vai ficar mais 10 dias aqui em casa? E a resposta de Rebeca é, eu irei. Ela não se demora. Enquanto 2 anjos chegam até Ló para os tirar de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que eles se demoram, ao ponto dos anjos pegarem cada um pela mão, arrastar para fora da cidade, para eles poderem sair. Só que no caso de Rebeca, Rebeca não enrola, ela não dorme, ela está entendendo quem está chamando ela. Ela está dizendo, ficar 10 dias aqui para quê? Usar fumar mais um pouquinho do cigarro que ainda resta no maço, para quê? Usar aquela quantidade de droga que ainda me tem, para quê? Se o convite me foi hoje, ela larga tudo e ela vai. Sabe que Deus está dizendo, está na hora de você largar tudo e ir, porque o convite é para hoje. Deus tem pressa, então larga tudo e vai. Rebeca, ela larga tudo, tô indo viver o novo. Ela nem sabe quem é Isaac. Ela nem conheceu Abraão, que tem mais de 65 anos que Abraão sai do meio da sua parentela. Rebeca não sabe quem é Abraão, não sabe quem é Isaac, mas ela está entendendo, Deus está nesse negócio, então eu vou. E se você percebesse que Deus está num projeto, não precisa ter medo, irmão, vai. Teve um dia que eu tremi, eu fui convidada para dar uma palestra, eu nunca palestrei na minha vida. Numa igreja de renome na cidade de Ipanhaém, aonde eu tenho muito temor de estar naquele altar. E é um povo assim que busca muito a presença do Senhor, conhece de Bíblia, amado. Eu sou a menor da casa. E eu fui convidada para palestrar nessa igreja. E eu me lembro que eu disse sim, e era no dia seguinte, porque a psicóloga que ia fazer a palestra desmarcou da última hora, e a líder procurou todo mundo. Aí eu fui a última da lista, mas eu disse, eu vou. E isso era meia-noite. A palestra era no dia seguinte, eu nem dormi aquela madrugada. E eu disse, Senhor, mas eu disse que eu vou, não sei fazer isso. Eu não sei palestrar, Senhor. Eu não sei, eu não vou conseguir, Senhor, eu não vou. Mas o Senhor bradando no meu coração, dizendo, mas eu tô nesse negócio, vai. Eu tô nesse negócio, vai, não deixa o medo te paralisar. E eu confesso que eu fui tremendo. Palestrei tremendo, mas consegui finalizar aquela missão que me foi confiada da parte do Senhor. E ali o Senhor me ensinou, dizendo, não precisa ter medo quando eu te enviar a lugares pequenos, a lugares grandes, para você palestrar, ministrar sobre aqueles que são leigos ou sobre aqueles que têm conhecimento mais do que você. Apenas vai, que eu sou contigo. Então Rebeca está entendendo. Deus está nesse negócio. O homem orou e eu cheguei. O homem orou e eu cheguei no momento da oração. Eu estou entendendo que eu sou resposta de oração para o servo. E tem alguém, tem um Senhor que me espera dentro daquela casa. E ela vai. Só que é interessante porque o servo sai com 10 camelos da casa de Abraão. E verso 61 vai dizer, e Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos. Que camelo?
os camelos que o servo de Abraão trouxe para levar Rebeca. Ele não chega de mão vazia. Ele chega com alguma coisa. E tem pessoa que é muito boas. Tem pessoas que são demais. Mas se não tiver camelo, vai complicar a sua chegada até lá. Se não tiver no mínimo o camelo para você ir, vai ser complicado você chegar. Não é interesse. É uma visão de lógica. Tem condição para me sustentar? Tem, porque eu trouxe camelo. Então eu vou. Então a casa de Rebeca libera. Porque a casa de Rebeca está entendendo, aqui ela é cuidada. Aqui ela é sustentada. Aqui ela é honrada. Aqui ela tem de tudo. Então, se for para liberar a menina daqui, tem que ter sustentabilidade para poder sustentar a menina no mínimo. Você está entendendo? Não é interesse, irmãos. Mas você tem que ver os benefícios que as alianças vão trazer por você. Ela não foi pelo ouro, pela prata, pelo camelo. Ela foi porque Deus estava no negócio. Mas se tiver ouro e prata, camelo, melhor ainda. Melhor ainda. Uma luta menos que você vai passar. E ela montou nos camelos e foi embora. Linda, feliz da vida. Chega no momento de oração. Você está entendendo que Rebeca é resposta de oração? Quando ela chega no poço, o servo está orando. E quem chega? A resposta de oração, chamado Rebeca. Quando ela chega na casa de Abraão, no meio do caminho está Isaac orando. E quem chega? A resposta de oração, chamado Rebeca. Ai, irmãos, pelo amor de Deus. Você é resposta de oração para a vida de alguém. Você é resposta de oração para a vida de alguém. Você é resposta de oração para a vida de alguém. Em algum momento da sua trajetória, Deus vai te usar e você vai entender. A pessoa estava orando e Deus me usou como resposta para esta pessoa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E há um encontro ali. Só que é lindo porque Rebeca não conhece o noivo. Quando ela vê ele distante, ela pergunta: servo, quem é aquele que está vindo ao nosso encontro? É o teu noivo. E tem gente que já se decidiu, eu quero fazer aliança com ele, mas ainda não o conhece. Tem gente que já se decidiu dizendo: eu vou largar este espaço geográfico, eu vou em direção ao meu noivo, mas ainda não o conhece. Mas você vai ter o privilégio de conhecer o seu amado. No meio do caminho, você vai ter o privilégio de conhecer aquele que atravessou a Mesopotâmia e enviou teu servo para fazer um convite, uma aliança especial contigo. E ali ela conhece, ela vê a primeira vez Isaac. E é lindo. O servo conta o testemunho, Isaac entende. É para ser Rebeca. E no verso 67, para a gente fechar com chave de ouro, Isaac trouxe Rebeca para a tenda de sua mãe. Tem 3 anos que a tenda está vazia. 3 anos. E alguém pode olhar e dizer: por que a tenda ainda está armada se Sara morreu? Já tem 1 ano, a tenda está vazia, porque ninguém desarmou a tenda. Mas quem conhece a história daquela que habitou na tenda sabe, não é qualquer tenda, filha, não é assim. Não é porque está vazia 1 ano, 2 anos, 3 anos, que nos dá o direito de vir e desarmar as estacas. Essa é uma tenda que tem história, é uma tenda que tem lágrimas, é uma tenda que tem confiabilidade no Senhor, é uma tenda que tem testemunho. Então mesmo vazia ninguém toca, mesmo vazia ninguém entra, mesmo vazia ninguém vai fazer bagunça. Você está entendendo que tem época que a gente vai olhar e vai enxergar a tenda vazia? E o primeiro pensamento é: vamos fechar. Em outras palavras, quando o casamento entra em crise, vamos separar. Quando a empresa entra em declínio, vamos fechar as portas. Só que se você olhar para a história,
Não dá para fechar assim. Não dá para pedir divórcio assim. Não dá simplesmente para arrancar as estacas, porque a tenda tem história. Então não abra mão daquilo que tem história. Não abra mão daquilo que um dia foi muito importante para você. Ainda que hoje está vazio, mas vai ser preenchido. Aleluia. E a tenda ficou vazia durante 3 anos. Quando Rebeca vem, já está tudo preparado. Ela não sabe, mas já tem uma tenda com estacas firmes. E eu vou te falar que a tenda de Sara não era qualquer tenda. A tenda de Sara não era a tenda de Agar. A tenda de Sara não era a tenda aparentemente dos outros servos, não. Ela era a senhora da casa. Era a melhor tenda, a maior tenda. Os tecidos mais luxuosos foram usados para fazer a tenda de Sara. A tenda dela era top. E o convite era: vem fazer aliança com o filho. Só que Rebeca não sabe que tem já uma tenda preparada para ela. Uma tenda, irmãos, que está numa boa localidade. Uma tenda que não está escondida, está visível, porque é a tenda da senhora da casa. Então quando ela vai, ela encontra muito mais do que ela pensou que poderia encontrar. Ela não encontra só o Senhor da casa. Ela não encontra só o filho do seu Senhor para se aliançar. Ela encontra uma tenda que tem história. E ali Rebeca entende: eu fui chamado para fazer aliança, mas também fui chamado para me assentar e estar em tendas que são honrosas. Deus não vai te tirar de um lugar para te colocar num lugar de vergonha. O Senhor sempre vai preparar um lugar de honra para mim e para você. Benefício da aliança. Tá fazendo o que aí, Grazi? Benefício da aliança. Jesus, obrigada, Senhor. Olham para nós e dizem: está fazendo o que aí na igreja? Estou no meio dos príncipes e da princesa. Benefício de quem tem aliança, querido. Está fazendo o que? Subindo no monte. Estou no meio da comunhão da igreja. Benefício de quem tem aliança. Já tem um lugar preparado. Já tem uma tenda top. As melhores mobílias. Eu não dou conta. Os melhores vestidos já estão no guarda-roupa. Meu Deus do céu. Coisa linda que papai trabalha até nisso. Eles eram nômades, então eles viviam em tendas. Você não vive em tenda, você vive em casa feita de bloco. Então ela está saindo de uma tenda boa e indo para uma melhor ainda. Você não entendeu? Oh, meu Deus do céu. Sabe a tua casinha? Ela é boa, mas Deus tem uma maior para você. Deus tem uma casa mais confortável para você. Aleluia. Ela sai da sua residência para uma residência maior, mais confortável. E ela é bem aceita, porque agora ela é portadora de uma grande promessa. Quando você faz aliança com o filho, você se torna portador de uma grande promessa. E olha que interessante, o servo conseguiu cumprir a sua missão. Ele não precisou amarrar a Rebeca. Ele lançou o convite, a menina entendeu: é Deus que está no negócio, então eu vou ao encontro do meu amado. Fique em paz se você lançar o convite e as pessoas não quiserem. Descansa a tua alma, não queira amarrar, arrastar ninguém para a cruz. Aleluia. Você sabia que quando o Senhor pede Isaac como sacrifício para Abraão, os estudiosos apontam como Isaac já um moço, não uma criança. Alguém que tem força o suficiente para lutar contra alguém que quer forçar ele a ser amarrado no altar. Mas quando a Bíblia diz que ele foi amarrado no
altar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não foi Abraão que forçou o menino, que catou o menino à força, mas foi o menino que se rendeu ao altar. Foi o menino que se permitiu ser amarrado. Foi o menino que se permitiu sem lutar contra. E aqui eu entendo que o convite nós lançamos, mas não temos obrigatoriedade nenhuma de amarrar ninguém ao altar. Eu levo. O Senhor disse: Abraão, leva o menino. Eu vou levar, mas ele é grandinho. Não vai querer. Não vai querer. Não vai querer ter um cutelo exposto sobre o seu coração. Ele não vai querer. Mas Abraão cumpriu. E o menino não lutou contra. Então lança o convite. Mas não precisa amarrar ninguém ao altar se essa pessoa não quiser. O servo cumpriu a sua missão. E o servo agora passa a servir Rebeca também. A noiva. Você é servo, está para servir. E eu te convido a estar de pé. Não esqueça da sua missão. Você é servo, você é serva. Você está aqui para servir a noiva do seu Senhor. Então trata a noiva com zelo. Se tiver que servir a noiva com os camelos, serve. Se tiver que servir a noiva com ouro e prata, serve. Se precisar servir a noiva com vestidos, sirva a noiva. Cumpra o seu papel, cumpra a sua função de servo, como o servo de Abraão cumpriu. Ele serviu Rebeca com camelos, com ouro e com vestes também. E ainda deu presentes, vasos de ouro e de prata para toda a sua casa. Porque o servo está entendendo: o que eu tenho é para servir a casa da noiva. Então não se esqueça da sua identidade de servo. Então trate os seus irmãos com zelo, com amor. Ao invés de você ficar levando assuntos que não convém falar, é melhor você se reunir em oração pela noiva. Ao invés de ficar pelo WhatsApp falando assuntos que não convém da noiva, fala para a pessoa: vamos orar pela noiva, vamos orar pela noiva, porque estamos aqui para servir, estamos aqui para amar, para abençoar e não para maldizer a noiva. Sirva a noiva com carinho. E eu te convido a adorar ao Rei da Glória nesta noite. Medita em tudo aquilo que foi ministrado. Há um convite do Pai da casa sobre a tua vida. E o convite é: se aliancie com o Filho. Porque sem o Filho você não verá o Pai. Porque o Filho é o único caminho que nos leva ao Pai. Então se apresse. Assim como Rebeca se apressou, eu vou